Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, comunidade que nos assiste, ouvintes da Rádio Clube de Itapicuru, internautas do Itapicuru em Debate. Gostaria de saudar todos na presença do nosso amigo Givaldo. E hoje trouxe o resultado de mais uma blitz realizada, pela nossa equipe, que, como eu falei em sessões anteriores, nós temos um projeto que visa fazer blitz nos serviços públicos, ou seja, fazer visitas de fiscalização e ver o que não está de acordo para que a gente possa juntos cobrar das secretarias competentes e do Poder Executivo. Fazendo assim, cumprindo o nosso papel enquanto agente fiscalizador do município. Na última terça-feira, eu realizei 2 blitz, uma na escola da Catuaba, que é a escola Apolinário Andrade, e outra na escola Roberto da Cunha, no Olhos d'Água. Nessas visitas que eu realizei, até com um olhar de professora, que sou professora do município com muito orgulho, e tenho um carinho especial pela educação. E fiquei até surpresa. Nas visitas realizadas, não foram encontradas tantas inconsistências como eu até esperava. As escolas em um bom estado, principalmente a da Catuaba, foi reformada, eu acho que nos últimos 2 anos, se não me engano, toda revestida, o piso novo, totalmente murada, as salas de aulas amplas, bem arejadas, com material didático. Foi perguntado à professora se havia registro de faltas de merenda, se era constante. Ela disse que não, que sempre tem a merenda escolar, sempre tem material didático para trabalhar com seus alunos. E foi a escola mais, mais arrumada que eu encontrei. No Olhos d'Água, nós fizemos a mesma visita. Por ser um prédio um pouco mais antigo, que era da Catuaba, não estava em tão perfeitas condições, precisando de alguns ajustes. Tem uma parte do piso que encontra-se com defeito, quebrado, precisando trocar algumas telhas quebradas. Mas uma coisa está em comum dessas escolas, que é uma inconsistência que nós não podemos aceitar. As 2 escolas possuem geladeira, possuem televisão, possuem DVD, só que as escolas não têm energia elétrica. Então essa foi a principal inconsistência que nós encontramos. Eu sei que não é uma responsabilidade apenas da prefeitura. Por ser uma ligação externa, tem que ser puxada da alta tensão, a Coelba é a responsável. Mas nós, enquanto fiscalizadores, o poder público, a Secretaria de Educação ou de Infraestrutura, tem que estar cobrando do órgão competente para que se coloque essa energia lá. Então, nas 2 escolas, tem material, tem merenda, tem as condições de trabalho, só que, infelizmente, não conta com a energia elétrica, que é hoje um serviço essencial para todos nós. Então, tem os equipamentos lá, tem geladeira, tem televisão, mas os alunos não podem usufruir disso por falta da energia. Então, foi gerado aqui um relatório individual para cada escola. Estará sendo entregue uma cópia à secretária de Educação do nosso município, professora Florinda. Vai ser entregue uma cópia ao gabinete do prefeito, para que ambos tenham conhecimento do que está acontecendo e a gente possa juntos cobrar a resolução do problema. Se for preciso que nós, enquanto vereadores, tivemos que reforçar o pedido junto à Coelba, vamos juntos sim. O objetivo maior desse projeto não é apenas fazer a cobrança, mas contribuir com a mudança. Então, daqui a alguns dias, vou conversar com a secretária, saber quantos dias será necessário, para que se tomem as providências cabíveis, e vamos voltar às escolas para saber se realmente conseguimos atingir o objetivo do projeto, que é trazer a melhoria da qualidade da educação e a melhoria dos serviços públicos do nosso município. Esse é o principal objetivo do Blitz dos serviços públicos. Então, desde já, agradecer às pessoas que contribuíram com esse projeto, às professoras que nos receberam tão bem, aos alunos que, quando chega alguém diferente na escola, fazem uma festa. Então, agradecer a todos que participaram e eu espero que, com certeza, iremos conseguir trazer esse benefício para as crianças
e para a comunidade escolar de nosso município. Muito obrigada.